Boa noite, amada igreja. Pastor Renan me convidou para pregar hoje à noite sobre esse tema missões. E como a igreja está tratando o tema, o livro, o Evangelho de Lucas, eu pensei nada melhor do que nós estudarmos no Evangelho de Lucas o que o evangelista Lucas diz sobre missões. E ele fala muito. O tema missões, rapidamente, quando ele é mencionado, eu penso sobre o cansaço que muitas igrejas estão tendo com o tema missões. A gente viaja Brasil acima, abaixo, e muitas vezes a gente percebe que a igreja já cansou desse tema. Por que ficar fazendo culto missionário? Por sinal, Levi, quando entramos, o Matias logo percebeu que algo diferente estava acontecendo. E me perguntou: papai, por que o Levi está vestido feito mulher? Falei: depois eu te explico, filho. Cansaço com o tema missões. Ou também outro assunto que eu me lembro quando falamos sobre missões é a diminuição de vocacionados. Eu mesmo sou professor de uma escola de missões e nós sofremos com isso. Cada vez menos pessoas no Brasil, após um boom na década de 80, 90, a partir dos anos 2000 para frente, há um declínio de pessoas interessadas em dedicarem a sua vida para missões. A Beth é hoje uma exceção. Nós temos poucos missionários sendo enviados pelo Brasil, levando em conta a quantidade, o número de crentes que nós temos nesse país. Muitas vezes nós nos colocamos na posição confortável. O Brasil é um grande enviador de missionários, mas percentualmente não é. Nós ainda temos muito poucos missionários sendo enviados para o campo. O tema missões me faz refletir sobre a perda da atratividade da igreja evangélica aqui no Brasil. Quando eu vim para João Pessoa e fui alugar uma casa, o proprietário me perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: não alugo não. Para pastor não alugo não. Eu falei: não, mas além de pastor eu sou professor também de seminário. Talvez. Perda da atratividade da igreja. O que está acontecendo? E por fim, eu acredito que nós estamos, de alguma maneira, vivendo numa crise de identidade. Nós como cristãos. E nada melhor, então, do que nós olharmos para o Evangelho de Lucas. Porque existem alguns paralelos no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito relativamente tarde, por volta do século 80, do ano 80 do século I, portanto, já 50 anos após a ascensão de Cristo. Meio século depois. O cristianismo, que havia começado com um movimento de renovação dentro do judaísmo, onde muitos judeus no início estavam se convertendo, agora já tinha se tornado uma igreja estrangeira, onde mais gentios eram cristãos do que judeus. Mas não só isso, a igreja agora não era mais uma igreja de primeira geração. Não eram aqueles que recém-convertidos que faziam o corpo da igreja, e sim a segunda geração. E nós temos alguns indícios no Evangelho de Lucas que essa igreja tinha perdido o seu fervor, a sua dedicação ao Evangelho. Será que aquela igreja, pelo passar do tempo e as transformações da comunidade, também estava vivendo uma crise de identidade? Quem somos nós? Qual é o nosso papel? E essa é uma pergunta que a igreja, na época
Lucas se fazia e que nós devemos nos fazer também. Por isso eu convido, então, a amada igreja a abrir as suas Bíblias na grande comissão de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir dos versículos 44, eu gostaria de ler. Lucas 24, a partir dos versículos 44. O texto, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Querido Deus e Pai, queremos ouvir e compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o intérprete desse texto, Pai. Ajude a mim a falar aquilo que Tu queres, e ajude a cada um aqui a entender aquilo que Tu tens para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Lucas 24 não é o texto clássico que nós lemos num culto de missões, apesar de ser o texto da grande comissão de Lucas. É o texto paralelo a Mateus 24, por exemplo. E eu gostaria de estudar ele passo a passo, como ele está sendo redigido aí nessa passagem que nós lemos. E o primeiro ponto seria: Lucas nos oferece o fundamento da missão. Ele 2 vezes nesse texto diz: está escrito. No versículo 44, 45, ele diz: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa divisão solene das Escrituras, na lei de Moisés, dos profetas e de salmos, é a clássica divisão da Bíblia hebraica, o que quer dizer toda a Escritura. Portanto, Lucas está dizendo aqui: todas as Escrituras da Bíblia hebraica dão testemunho de Jesus e de sua missão. Missões não é algo que aconteceu e iniciou somente no final da vida de Jesus. Missões nós encontramos desde a primeira página da Bíblia, onde inicia a missão de Deus com essa humanidade. E ela só vai terminar em Apocalipse capítulo 24, quando todos nós estaremos na presença do Senhor, adorando e louvando a Ele. Ali missões vão ter acabado. Portanto, desde o início da humanidade, de todas as Escrituras dão testemunho de Jesus e de sua missão. Mas o texto, ele vai mais além e diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Missões não é somente o cumprimento das Escrituras, mas aqui Lucas nos diz que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão no centro da missão.
Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras, e 3 verbos aqui nos revelam o propósito missionário de Deus: sofrer na crucificação, ressuscitar ou ressurgir e pregar. A proclamação do Evangelho faz parte do plano salvífico de Deus. Nós falamos muito sobre vida, morte e ressurreição, e esquecemos que existe a proclamação que faz parte desse plano salvífico de Deus. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sem a proclamação, fica sendo um segredo guardado para nós, que a humanidade não tem acesso a ele. Vida, morte, ressurreição e pregação andam de mãos dadas. Portanto, o fundamento que Lucas dá aqui para a missão é cumprimento das Escrituras e vida, morte e ressurreição de Cristo. E qual seria o conteúdo da mensagem? O conteúdo da missão? O verso 47 nos diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento para perdão de pecados. O arrependimento, a metanoia no grego, tem uma posição de destaque, principalmente nos sermões missionários de Atos, escritos pelo mesmo Lucas. Nós vamos ver Pedro, na pregação de Pentecostes, dizendo ao povo: arrependam-se. Ou na pregação do templo, ele dizendo: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou quando Pedro responde a Simão, o mago, ele diz: arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Mais tarde, Lucas nos relata em Atos 10, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. O Paulo, em Antioquia, na Pisídia, diz: quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. O Paulo, em Atenas, no passado, Deus nos levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E no final, já em Atos 26, Paulo perante Agripa, ele diz: eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse é o conteúdo da missão. A pregação do arrependimento para perdão de pecados, que deve acontecer em nome de Jesus, como diz esse mesmo versículo, que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados. Isso aqui liga o arrependimento e perdão com o que Jesus é e com o que Jesus fez. Por isso que a Beth está traduzindo as histórias de Jesus àquele povo, para que eles entendam qual que foi o papel de Jesus
possibilitando o arrependimento do perdão de pecados. A salvação, portanto, é essencialmente vinculada à pessoa de Jesus. Lucas é o único evangelista que diz 3 vezes que Jesus é Salvador. Ele diz isso em Lucas 2, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em Atos 5 ele nos diz, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E Atos 13 ele diz, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. O Evangelho de Lucas é um cântico de louvor à graça de Deus, derramada sobre nós, pecadores. A iniciativa da salvação sempre é de Deus, do início ao fim. E essa graça de Deus se manifesta de formas que muitas vezes não fazem sentido à mente e ao coração humano. O filho pródigo torna-se recebedor de uma bondade imerecida. Ou a salvação vem a um chefe de cobradores de impostos. Ou um criminoso desprezível recebe perdão e a promessa do paraíso na hora da morte, sem qualquer possibilidade de fazer restituição de seus atos maldosos. Ou mesmo os crucificadores de Jesus ouvem-no rogar perdão por aquilo que estão fazendo a Ele. Essa iniciativa da salvação e essa graça de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo é um tesouro que te alcançou. Esse é o conteúdo essencial da missão. Mas é interessante que o texto que estamos estudando, ele nos fala da abrangência da missão. Versículo 47 diz, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, só para a igreja presbiteriana, bairro dos Estados de João Pessoa. Lá está escrito, a todas as nações. E a palavra, no grego que aparece, não é nação política da maneira como nós entendemos, Brasil, Paraguai, Guiné-Bissau. E sim, lá está escrito a palavra etnos, de onde nós temos a palavra brasileira etnia. Portanto, a tradução melhor seria que esse evangelho seria pregado a todas as etnias sobre a face terrestre. Aos cubanes, aos fulanes, aos sertanejos, aos indígenas, aos alemães que também precisam, a todas as etnias. Agora existe um problema aqui. O Evangelho de Lucas só menciona uma única visita de Jesus a um território não judaico, que é a terra dos Gerazenos, em Lucas 8. De resto, Jesus permaneceu durante todo o seu ministério no Evangelho de Lucas, em solo judaico. E algumas pessoas dizem, como que Jesus pode dizer que esse Evangelho será pregado a todas as etnias, se ele mesmo nem saiu de solo judaico? Pior ainda, de forma explícita, a missão aos gentios só é mencionado uma única vez no Evangelho de Lucas, exatamente nesse texto de Lucas 24, 47.
Mas o que esses comentaristas esquecem? Que Lucas não escreveu apenas o Evangelho de Lucas. Ele escreveu um segundo livro, logo na sequência, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto o Evangelho de Lucas nos leva até o limiar da missão aos gentios, o livro de Atos nos conta essa missão aos gentios em todos os detalhes. Por isso podemos afirmar que Lucas considera a missão de Jesus universal, sim. Mas essa missão aos gentios é tarefa da igreja e não do Jesus histórico. É tarefa sua e tarefa minha. E para que essa missão aos gentios pudesse acontecer, foi necessário que várias barreiras fossem rompidas. Vamos olhar somente duas barreiras que precisaram ser rompidas para que esse evangelho pudesse chegar aos gentios. A primeira barreira que precisava ser rompida era a barreira cultural. Os judeus tinham muita dificuldade de aceitar que gentios, ou pior ainda, samaritanos, também fossem receptores da graça de Deus. Mas é exatamente os samaritanos que parecem ter destaque no ministério de Jesus, conforme descrito no Evangelho de Lucas. Para judeus nacionalistas, samaritanos eram piores do que gentios. Isso porque eles profanaram o templo judaico. Eles mataram peregrinos judaicos. E justamente com esses samaritanos, Jesus se envolve durante o seu ministério terreno. Temos diversos encontros de Jesus com os samaritanos relatados na jornada de Jesus da Galileia a Jerusalém, os capítulos 9 até o capítulo 19. Eu quero mencionar só dois bastante conhecidos. A parábola do bom samaritano, Lucas 10. Nos termos da religião judaica, samaritanos eram inimigos, não só dos judeus, mas inimigos de Deus. O samaritano está no ponto mais distante da lei judaica. Ele está na base da hierarquia moral e religiosa dentro da cosmovisão judaica. Já o sacerdote e o levita estão no topo. Eles são os que estão mais próximos de Deus. E é interessante que nessa parábola, justamente o samaritano que é descrito como bom. Nós temos um segundo relato, bastante interessante, onde Jesus nos diz algo sobre os samaritanos. Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. Nesse relato, o horror da lepra serviu para apagar as diferenças entre judeus e samaritanos. Pois nessa história de Lucas 17, ela nos sugere que os 10 leprosos, sendo 9 judeus e somente um samaritano, eles viviam juntos. Parece que a lepra permitia isso. E todos eles são curados e devem se mostrar aos sacerdotes. E o interessante é que apenas um samaritano retorna para agradecer a Deus. Quem era? Era o leproso samaritano. E Atos 1:8, já na grande comissão do livro de Atos, o Senhor ressurreto anuncia
que depois de Jerusalém e da Judéia, quem seria receptor do Evangelho? A Samaria. A missão aos samaritanos é uma ruptura fundamental com os preceitos, com as barreiras culturais e religiosas dos judeus. Mas Lucas não rompe, ou não relata somente no ministério de Jesus, o rompimento de culturas, de barreiras culturais. Lucas nos relata também que para que o Evangelho pudesse chegar a todas as nações, havia necessidade do rompimento de barreiras sociais. Lucas dá grande ênfase, por exemplo, às mulheres, ou mesmo aos pobres. Essa temática, pobres, ricos, parece que Lucas dá uma atenção especial a ela. A palavra pobre, em grego, tokos, ela aparece 10 vezes no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, somente 5 vezes. E nessas 10 vezes, Lucas enfatiza uma certa necessidade, uma certa relação especial com esses pobres. Por exemplo, no Cântico de Maria, logo no início, em Lucas 1, diz: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. João Batista nos diz mais tarde em Lucas 3, deem frutas que mostrem o arrependimento. Perguntavam as multidões, o que devemos fazer então? João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Nas bem-aventuranças, Lucas diz, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Na parábola do rico insensato, está escrito, Lucas 12, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigido. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E nós temos a história do rico e do Lázaro, onde está escrito, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E nós conhecemos o restante da história, de qual maneira esse Lázaro recebe e é exaltado na história. Lucas 16. Da mesma forma, o rico aparece muito no Evangelho de Lucas. E ele é descrito muitas vezes de maneira um pouco deselegante. Lucas 8, o rico leva um estilo de vida hedonista. Ele é sufocado pelas suas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. O Lucas 12 diz que o rico se volta para as coisas deste mundo e por isso não é rico para com Deus. O Lucas 16 diz que eles são escravos e adoradores de Mamon, amantes do dinheiro. O Lucas 18 diz que eles creem que são justos e desprezam os outros. É até difícil para mim pregar sobre isso, porque no conceito lucânico eu também sou considerado rico e não pobre. Graças a Deus que existem alguns exemplos positivos de pessoas com recursos também.
Lucas nos relata a história de Zaqueu, o publicano, rico, corrupto, mas que optou por um estilo de vida ressarcindo pessoas que ele explorou. E até mesmo Barnabé, em Atos 4, é descrito como alguém que tinha posses e vende um campo que possuía e traz o dinheiro e o coloca aos pés dos apóstolos. A grande pergunta que fica para nós hoje é: quais barreiras o Evangelho precisa quebrar na minha vida para que eu esteja disposto de pregar o arrependimento do perdão dos pecados a todas as nações? Porque muitas desculpas que nós damos são desculpas culturais ou sociais. Eu não sirvo para viver com gente tão simples. Eu não aprendo a língua desse povo. Eu não gosto de gente que não come cuscuz no café da manhã. Eu sinto falta de arroz e feijão. Fiquei 3 anos e meio na Alemanha sem comer arroz e feijão. Vocês não sabem como é. E aí chegar no Brasil, comer arroz e feijão e um belo de um rodízio. Tem coisa melhor. Quais barreiras culturais, sociais, Deus precisa quebrar na nossa vida para que estejamos dispostos a obedecer ao seu ide e de pregar o arrependimento dos pecados a todas as etnias. Mas o texto continua. O versículo 47 diz que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Muito interessante que Jerusalém tem uma importância especial como ponto geográfico, tanto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos. Podemos até mesmo dizer que Lucas e Atos nos são apresentados por meio de um esboço geográfico, onde Jerusalém tem um lugar de destaque. Vejamos, Lucas, o ministério de Jesus se desenvolve no caminho da Galileia para Jerusalém. Dos capítulos 4 a 9, nós vemos o ministério de Jesus na Galileia. Nos capítulos 9 a 19, na jornada da Galileia para Jerusalém. E no final do livro, a partir do capítulo 19, os acontecimentos em Jerusalém. Depois, Atos nos relata o ministério missionário da igreja que se desenvolve no caminho de Jerusalém para Roma. Primeiro, o nascimento e o crescimento da igreja em Jerusalém. Depois, a expansão da igreja para Samaria e para as planícies litorâneas até chegar a Antioquia. E por fim, então, o avanço missionário em diversas direções até a chegada de Paulo a Roma. O que nos faz pensar que a expansão do Evangelho, conforme ela está sendo descrita no Evangelho de Atos, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, ela acontece no caminho. On the road, em inglês. No caminho. Ela não acontece de uma igreja parada no seu lugarzinho e sem ter em vista esse caminho. Esse evangelho no caminho é tão importante que no final de Lucas 24,
no final de Lucas, no capítulo 24, nós temos aquela célebre história da caminhada dos discípulos de Jerusalém para Emaús. E onde Jesus nos dá um exemplo clássico, como que acontece esse evangelho no caminho. Jesus se aproxima daqueles discípulos, ele acompanha a jornada deles, ele demonstra interesse no diálogo que estava sendo travado, ele observa a tristeza daquelas duas pessoas e mostra solidariedade com elas. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Ele faz perguntas então. Ele compartilha sua reflexão a partir das Escrituras. Ele aceita a hospitalidade na comunhão íntima ao redor da mesa. E ele deixa os discípulos, por fim, tirarem suas próprias conclusões daquele encontro. O Evangelho no caminho. Meus amados, quantas vezes nós temos deixado as nossas barreiras culturais, sociais, os nossos pressupostos impedirem que o Evangelho caminhe, que ele avance, que ele ande. Nós temos prendido ele dentro das quatro paredes das nossas igrejas. Sendo que Jesus nos deu o exemplo da caminhada, da andada, rumo às pessoas, ao encontro delas. Isso é tão forte no Evangelho de Lucas, que o Evangelho não acontece somente na caminhada, mas um lugar central do Evangelho. Não é o templo, não é a igreja, mas o lugar central no Evangelho de Lucas, para a expansão do Evangelho, sabe qual é? É a casa. É a casa. Para Lucas, lares e casas e seus integrantes são muito importantes para a proclamação, a recepção e a vivência do Evangelho. Para Lucas é tão importante a casa, que no grego oikos essa palavra aparece 115 vezes em todo o Novo Testamento. E somente em Lucas aparece 34 vezes. Em Atos, mais 25 vezes. Dá, portanto, 59 de 115 vezes a palavra casa aparece somente nos livros escritos por Lucas. A casa é o lugar onde acontece ensino e oração. Veja Atos 12, a casa de Maria. A casa é o lugar onde acontece a cura da sogra de Simão Pedro. Lucas 4. A casa é o lugar da comunhão à mesa. E quantas vezes Jesus comeu na mesa das pessoas? Ele comeu à mesa de Levi. Ele comeu à mesa de fariseus. Lucas 7, Lucas 11, Lucas 14. Ele comeu à mesa de Zaqueu. Lucas 19. Atos 2 nos relata que a igreja primitiva partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria. Pedro atravessou barreiras religiosas comendo na casa de um curtidor, Simão de Jope, em Atos 9. As barreiras culturais foram ultrapassadas quando Pedro comeu na casa de um centurião romano, em Cesareia, Atos 10. E os discípulos comiam tanto uns nas casas dos outros, e o evangelho crescia tanto nas casas, que os líderes judeus criticam Pedro em Atos 11, dizendo o seguinte: entraste em casas de homens incircuncisos e comeste com eles. A casa, inclusive, é o lugar
descrito onde nascem as novas igrejas. Atos 1, Atos 2, diz: o evangelho se espalhou de casa em casa. Atos 20 nos diz que o evangelho alcançou as casas de Damasco. Atos 17, as casas de Tessalônica. Atos 18, as casas de Corinto. Atos 20, as casas de Troade. Atos 20 também as casas de Éfeso. E Atos 28, as casas de Roma. Não é de estranhar, portanto, que em Lucas 10, quando Jesus dá instrução aos seus discípulos que são enviados em missão, ele diz o seguinte, Lucas 10, 5, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Meus amados, eu quero nos desafiar nessa noite, não somente a rompermos barreiras culturais, sociais, mas a redescobrirmos o evangelho do caminho, o evangelho que se expande nas casas. Nós temos relegado as casas para segundo plano, concentrando todas as nossas atividades nos templos. Qual o papel da minha casa no cumprimento da missão? Sua casa tem estado aberta? Sua casa tem sido um lugar de ensino, de comunhão à mesa, talvez até mesmo do início do nascimento de novas igrejas? Graças a Deus que essa igreja tem essa consciência. E a partir das próximas semanas está sendo lançado esse projeto Igreja nas Casas. Eu só posso desafiar os irmãos a levarem isso a sério, porque é o exemplo que Lucas e o seu evangelho nos deixam. Para finalizar, qual é o motor da missão descrito em Lucas? O versículo 48 diz: vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Podemos pensar que o motor de missões, aquilo que faz missões acontecer, são as testemunhas. Na primeira leitura desse versículo, até poderíamos tirar essa conclusão. Vocês são testemunhas destas coisas. Nos lembramos imediatamente de Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. Testemunhas são aquelas que presenciam e proclamam algo que viram e fazem isso sem distorção e com autenticidade. Em Lucas, parece que já há uma extensão do conceito jurídico de testemunha, que se resumia anteriormente somente a testemunhas oculares. E outras pessoas que não viram e presenciaram pessoalmente a Jesus, já são denominadas testemunhas, principalmente no livro de Atos. Estevão, é dito no capítulo 22 de Atos, que ele era testemunha. Atos não viveu, não viu Jesus. E mesmo Paulo, que apesar de ter visto aquela visão de Jesus, mas não presenciou fisicamente, não conviveu com Jesus, é dito em Atos 22 e 26 também, que ele era testemunha. Agora, meus amados, as testemunhas normalmente não são chamadas para realizar nada. Não é verdade?
Testemunhas são chamadas somente para apontar para o que Deus fez e está fazendo. Para dar testemunho daquilo que viram e ouviram. Não é a testemunha que cura, não é a testemunha que converte, não é a testemunha que faz a igreja nascer. Nós vamos ver que quem faz tudo isso é o poder do Espírito Santo. O nosso papel como testemunhas é apontar no caminho, na nossa casa, nos nossos encontros, aquilo que Deus fez e faz e continua fazendo na minha vida e na sua vida, de forma autêntica, de forma a não falarmos de distorções, e sim aquilo que vimos e ouvimos. Um missionário muito famoso, Roland Allen, já viveu há uns 130 anos atrás, por aí, ele diz o seguinte: essa é a forma da ordem nos escritos de Lucas. Ele não fala de homens que, sendo o que eram, esforçaram-se muito para obedecer às últimas ordens de um mestre amado. Não foi um fardo ser testemunha, não foi uma obrigação, como muitas vezes nós sentimos, eu tenho que ser testemunha. Ele diz, e sim de homens que, recebendo o Espírito, foram impelidos por esse Espírito a agir de acordo com a natureza dele, desse Espírito. O que Roland Allen está dizendo? Se o Espírito vive em mim, eu sou impelido a dar testemunho daquilo que Deus fez e faz e continua fazendo. Meus amados, o Espírito Santo é o personagem central da missão, tanto no livro de Atos quanto no Evangelho de Lucas. Não são as testemunhas. Não é à toa que esse livro termina dizendo: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O papel preponderante do Espírito Santo na missão fica evidente, especialmente no livro de Atos. É o Espírito Santo quem vocaciona no livro de Atos os missionários Paulo e Silas. Em Atos 13, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É o Espírito Santo que envia os missionários ao campo. Atos 13, 4 diz: enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. É o Espírito Santo que dirige os missionários. Atos 16, 6 e 7 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 1:8 nos diz que é o Espírito que nos dá autoridade no campo missionário, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aqui não diz, você vai ser talvez. Se o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
É o Espírito Santo que guia as pessoas receptivas ao Evangelho. Por exemplo, Filipe é enviado ao Etíope em Atos 8. Paulo é enviado a Troade em Atos 16. Paulo é enviado à casa de Lídia em Atos 16 também. E Silas e Paulo são enviados à casa do carcereiro pelo Espírito. É o Espírito Santo que dá intrepidez para anunciar o Evangelho. Atos 4, Atos 9, Atos 13, Atos 14, Atos 18, Atos 19 nos diz isso. Não é porque aqueles missionários eram mais corajosos do que os outros, ou eram mais santos, ou eram melhores. É o Espírito Santo que faz nascer novas igrejas. Atos 14, 27. Portanto, é o Espírito que inicia, que orienta, que capacita, que controla a missão. Um missiólogo da África do Sul, David Bosch, ele diz o seguinte: o dom do Espírito é o dom de engajar-se na missão, pois a missão é a consequência direta do derramamento do Espírito. Nós aqui nessa igreja não cremos no batismo do Espírito Santo, num segundo batismo. Nós cremos que todo aquele que crê e vive e recebeu a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo sobre a vida, nele habita o Espírito. Portanto, todos nós deveríamos ter o dom do testemunho, se é consequência natural do Espírito na minha vida. Meus amados, o Evangelho de Lucas é muito desafiador se nós olharmos sob uma perspectiva com um óculos missionário. O Evangelho de Lucas nos dá um fundamento. Está escrito. E Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, e por isso será pregado o arrependimento dos pecados a todas as etnias. O Evangelho de Lucas nos desafia a rompermos as nossas barreiras. E elas existem na minha vida, na sua vida. Me desafia a romper barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras religiosas, para ir ao encontro das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O Evangelho de Lucas me desafia a tirar o Evangelho da prisão nas quatro paredes da igreja, para que esse Evangelho seja pregado on the road, caminhando. Jesus Cristo mesmo era chamado o caminho, e os primeiros cristãos no livro de Atos foram denominados cristãos, mas em outra passagem diz, aqueles que estavam no caminho. E esse caminho leva a minha casa e a sua casa. Lá é o quartel-general de missões. Muitas vezes nós deixamos a nossa casa como nosso reduto pessoal, nossa intimidade. A igreja aqui, não. Entrar gente de outra raça, de outra cultura, de outra classe social, na minha casa, não. Já é difícil na igreja, né? Quanto mais na minha casa. Mas o Evangelho de Lucas nos mostra que a casa era o lugar principal de pregação, de recepção e de nascimento de novas igrejas.
precisamos redescobrir o oikos, os nossos lares, como instrumento missionário. O Evangelho de Lucas nos ensina que não são as testemunhas o motor da missão. Não é o teu esforço e o meu. Não é a obrigação colocada sobre a tua vida e sobre a minha. Não é ela. E sim, você está sendo desafiado, chamado a ser testemunha fiel, autêntica daquilo que Cristo fez e fará na tua vida. E o que te impele para as pessoas para contar sobre isso, não é o teu esforço, mas é a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. E se isso não está acontecendo na minha vida, eu preciso me perguntar: será que o Espírito está tendo liberdade de ação na minha vida? Queridos irmãos, essas são algumas reflexões sobre o Evangelho de Lucas que me desafiaram durante essa semana. Não é fácil ler o que Lucas fala sobre ricos e pobres. Isso mexe com a gente. E o meu papel? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus valores? Em cima do que eu tenho pautado a minha vida? Quais são os meus sonhos? O que tem sido importante para mim? Eu quero convidá-los nessa noite a termos um momento de oração, onde nós nos entregamos nas mãos do Senhor e clamamos que o Espírito tenha liberdade de ação na sua vida e na minha vida.